Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 3 fiagros que eu considero os mais seguros para se investir no momento. Isso não quer dizer, pessoal, que esses fiagros não tenham risco, até porque eles são da renda variável e renda variável sempre tem os seus riscos. Porém, esses fiagros, eles têm algumas características que fazem com que eles sejam relativamente mais seguros do que outros ativos do mesmo segmento. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Então fique comigo até o final para você descobrir quais 3 fiagros são esses e quem sabe algum deles venha a lhe interessar. Porém, vale ressaltar que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum desses ativos. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona. Tem vídeos aqui no canal, tem outros canais também que falam sobre fiagros. Então procure se aprofundar, entender detalhadamente tudo o que acontece nesse fiagro para que você possa assim fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E no final do vídeo, deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses 3 que eu vou mencionar aqui. Então vamos lá. O fiagro que ficou na posição número 3 é o KNCA11, um fiagro da gestão Kinea, atualmente sendo negociado a R$ 105,06, com dividend yield de 14,19%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, já pagou em dividendos no acumulado R$ 14,91, um bom rendimento. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, ou no caso, seu preço justo, é os R$ 102,65. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 105,06. Então está com ágio, custando mais caro do que ele realmente vale. Se observarmos o seu indicador P sobre VP, está de 1,02, então ele está 2% mais caro do que seria o seu preço justo. Então, apesar de ser um bom investimento, talvez não seria o melhor momento para investir no KNCA11. Esperar aí sua cotação cair um pouquinho. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,2 bilhão de reais, então é um fiagro muito grande, tem um pouco mais de 74 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com mais de 56 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez muito boa de 3,2 milhões de reais ao dia. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago no dia 14/11 foi de R$ 1,10 por cada cota. Esse valor correspondeu a um rendimento de 1,03%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que esse fiagro ele começou lá no início de 2022 para cá. Podemos ver que no ano de 2023 ele tem pagado um pouquinho menos de rendimentos do que o ano de 2022. Aqui no seu relatório de inicial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fiagro. Então, qual é o objetivo desse ativo? Investir em CRAs, em CRIs, em cotas de outros fiagros. Além disso, ele também pode investir em LCA e LCI. Atualmente, ele tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano, ele não cobra a taxa de performance e sua gestão é feita pela Kinea Investimentos. Aqui nós podemos ver como está distribuído atualmente os seus investimentos, os seus ativos. Então podemos ver aqui, ele tem aqui CRAs que atualmente corresponde a 50% do seu patrimônio líquido, que estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 4,81%. Ele também tem CRAs que corresponde a 25,6% indexados ao índice IPCA com uma taxa média de 7,65%. Ele também tem investimentos em LCI, que são ativos da renda fixa, que atualmente corresponde a 22,9% do seu patrimônio, que estão indexados ao CDI, com uma porcentagem aqui de 99% do CDI. E tem uma pequena posição aqui em caixa disponível para futuros investimentos. Então podemos ver que a maioria dos seus investimentos em CRA e LCI estão indexados ao índice CDI. Como o CDI ele segue a taxa Selic, e a taxa Selic ela vem caindo nos últimos meses, então por causa disso, os rendimentos do KNCA11 ele também vem diminuindo. Aqui nós podemos ver a sua alocação por setor, no caso, o setor de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que ele é bem diversificado, porém sua maior posição está no segmento aqui de açúcar e etanol. E aqui nós podemos ver todos os CRAs e LCIs que atualmente ele tem. Um ponto interessante a se observar é com respeito aqui ao seu PL, no caso, seu patrimônio líquido investido em cada um desses ativos. Ele é bem diversificado, ele não tem exposição, no caso, concentração em nenhum dos seus devedores. A sua maior posição está nesse primeiro CRA aqui, que ele tem 4,4% do seu patrimônio investido nele. Todos os outros aqui inferior a 5%. Eu sempre falo nos meus vídeos que o ideal
é ter no máximo 5% de PL em cada um dos ativos. E o KNCA11 ele faz muito bem isso. O Fiagro que ficou na segunda posição é o BBGO11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 85,54, com dividend yield de 13,84%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, pagou o valor aqui de R$ 11,84. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 97,49. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 85,54. Então, bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,88, então esse Fiagro está com desconto no momento de 12% para o que seria o seu preço justo. Tem um patrimônio aqui de 390 milhões de reais, conta com um pouco mais de 7 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, e tem um pouco mais de 11 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 511 mil. Se observarmos aqui, seu último rendimento pago foi de 21 centavos por cada cota. Ele realizou aqui o pagamento no dia 16 e esse dividendo pago de 21 centavos correspondeu a um rendimento de 0,84 centavos. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, né? Notável que esse último pagamento foi o menor da sua história, mas tem um motivo dele ter pagado um rendimento bem inferior aos outros meses que ele vinha pagando aqui aproximadamente 92, R$ 1 por cada cota. Então vamos aqui no relatório gerencial agora do BBGO11, entender como é que esse Fiagro ele funciona. Aqui no relatório gerencial, o gestor ele fala por qual motivo foi que os rendimentos correspondentes ao mês de outubro, que foram pagos no mês de novembro, vieram menor do que os meses anteriores. Então houve assim algumas alterações na política de distribuição de dividendos. Então vale a pena você tirar um tempinho aqui para você poder ler e entender por qual motivo foi que houve essa mudança e qual o impacto que isso tem nos rendimentos do BBGO11. Eu vou deixar aí como lição para vocês estudarem essa questão aqui. Aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 0,85% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o CDI mais 1%. Seu administrador e gestor é a ABB Asset. Aqui podemos ver de qual maneira é que esse Fiagro ele investe. Aqui vocês podem observar que 98,3% de todo o seu patrimônio está investido nos CRAs, nos certificados de recebíveis agrícolas. E esses CRAs estão indexados da seguinte maneira: 48,60% deles estão indexados ao índice IPCA e 48,38% deles estão indexados ao índice CDI. Então isso é interessante porque ele não fica dependente de apenas um indexador. E atualmente ele tem aqui 39 diferentes emissores, então ele tem 39 CRAs. Aqui embaixo nós podemos ver que os CRAs que estão indexados ao índice IPCA, eles têm uma taxa média aqui de 6,92%, o que são taxas consideradas seguras. Assim como o KNCA11, que tem os seus CRAs indexados ao IPCA com uma taxa média de 7,5%. E os CRAs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 3,34%, que são também consideradas seguras, assim como o KNCA11. Isso quer dizer o quê? Que dificilmente os seus devedores vão dar algum calote nesses Fiagros. Isso não quer dizer que não possa acontecer, pode sim acontecer. Nenhum ativo ele está livre de sofrer algum tipo de calote, porém é muito mais difícil com essas taxas. Aqui embaixo nós podemos ver um resumo de cada um dos seus CRAs, então ele vai mostrar aqui a quantidade emprestada, quem é os seus devedores. E um ponto interessante a se observar é com respeito aqui à porcentagem do patrimônio líquido do BBGO11 investido em cada um deles. Então vocês podem notar aqui que sempre são porcentagens do seu PL pequenas. Se observarmos aqui, atualmente o que ele tem maior exposição, deixa eu procurar aqui, tem esse daqui que ele tem uma exposição de 5,40%, porém mesmo assim está numa taxa aceitável, não é uma concentração. Então assim como o KNCA11, esse Fiagro, ele também procura assim, diversificar os seus investidores e não ter concentração em nenhum desses devedores. Isso minimiza bastante os riscos. E o Fiagro, pessoal, que na minha opinião atualmente é o mais seguro para se investir, que ficou na posição número 1, é o RURA11, atualmente sendo negociado a R$ 10,55. Então é um dos Fiagros aí de base 10. Atualmente seu dividend yield é de 13,65% e nos últimos 12 meses por cada cota ele pagou o valor aqui de R$ 1,44.
Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo seria os R$ 10,01, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 10,55, então bem acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,05, então ele está aí com ágio de 5% para o que seria o seu preço justo. Está custando mais caro. Atualmente ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão de reais, conta com caixa aqui bastante interessante de 463 milhões de reais, então ele fez uma subscrição recentemente, por isso que ele tem esse caixa aqui muito bom, para que ele possa assim fazer futuros investimentos e diversificar ainda mais os investimentos que ele já tem. Conta com um pouco mais de 50 mil cotistas, tem uma liquidez diária muito boa de 2,7 milhões de reais. E descendo aqui nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 12 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e realizou o pagamento aqui no dia 8/11. Esse valor que ele pagou correspondeu a um rendimento de 1,11% no mês. Mais embaixo aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, né? Podemos ver que esse ano de 2023 ele tem conseguido pagar um pouco melhor do que o ano de 2022. Ele demorou um pouquinho no decorrer do ano de 2022 aqui para poder alocar o seu patrimônio, porém a partir do momento que ele conseguiu fazer isso, ele sempre vem pagando aqui bons rendimentos aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial agora, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então ele menciona aqui que ele pode investir em CRAs e em LCAs, entre outros tipos de investimento. Ele busca uma rentabilidade de pelo menos CDI mais 3 até 3,5% ao ano. Uma das principais características do RURA 11 que faz com que ele seja um ativo considerado por muitos como seguro é a sua diversificação. Ele é bem diversificado, ele não tem concentração em nada. Como vocês podem ver aqui, a sua exposição setorial, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Observe a quantidade de setor que atualmente ele investe. Então é muita coisa, ele tem ali uma porcentagem um pouquinho de cada um. Apesar disso, ele tem uma concentração um pouquinho maior aqui em produtores rurais de grãos e em açúcar e etanol. Mas como falei, diferente dos outros dois que eu mencionei, a quantidade de setores que ele atua realmente é muito grande se compararmos com os outros ativos. Se descermos aqui também podemos ver a sua exposição pelos tipos de garantia, no caso, quais as garantias que seus devedores deram para que eles conseguissem, no caso, o dinheiro emprestado do RURA 11 para poder financiar alguma obra. Então eles sempre dão garantias, já que é um tipo de empréstimo. E aqui podemos ver que ele tem também vários tipos de garantias que ele exige dos seus devedores para poder realmente emprestar esse dinheiro para eles. Ele menciona aqui que atualmente ele tem 47 devedores, então uma quantidade muito grande. Mais embaixo aqui ele menciona que atualmente ele tem atuação em 17 segmentos ou culturas diferentes. Ele menciona aqui também que o valor médio para o devedor é de 23,4 milhões de reais. Então, para um fiagro que tem um patrimônio ali de 1,6 bilhão de patrimônio, então ele empresta um pouquinho para cada um, como mais adiante nós vamos ver. E aqui por final, pessoal, nós podemos ver todos os CRAs que atualmente o RURA 11 ele tem. Então ele vai falar aqui qual é o setor de atuação do seu devedor, a região que ele atua, quais as garantias que foram dadas por ele, se o pagamento dos juros é mensal, semestral ou trimestral. Então tem algumas épocas do ano que o RURA 11 ele vai conseguir uma receita maior, já que ele não tem nem sempre pagamentos mensais. E aqui podemos ver também os seus indexadores. Na sua grande maioria, eles estão indexados ao índice CDI. Só tem alguns poucos aqui, pelo menos 3, que estão indexados ao índice IPCA. Um ponto interessante, como eu falei, é com respeito à diversificação do RURA 11. Ele tem aqui vários devedores e ele coloca um pouquinho do seu PL em cada um deles. A sua maior exposição atualmente de PL, de patrimônio líquido, está investido nesse primeiro CRA, que ele tem aqui 4,4% do seu PL nele. Então podemos ver que ele é um ativo que preza muito a diversificação, de não ter exposição a nenhum devedor. E como eu falei, isso minimiza bastante os riscos. Por exemplo, se algum dos seus devedores aqui der algum calote no RURA 11, por exemplo, um desses devedores que tem aqui um PL de 1,9%, a receita do RURA 11 vai ser menor, mas o impacto vai ser muito pequeno, porque vai ser de 1,9%. Diferentes, por exemplo, do Vigia 11, que a Languiru deu calote, ele tem um PL ali de 12%. A sua receita vai ser muito mais impactada do que os ativos do RURA 11. Então, essas características que eu mencionei desses fiagros é o que faz com que eles sejam relativamente mais seguros. Além disso, as taxas que atualmente ele tem são consideradas de ativos relativamente seguros. Se pegarmos uma média, pegarmos todos os CRAs que atualmente o RURA 11 ele tem e fizermos uma média,
Os seus CRAs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa de CDI mais 4,2%, o que é relativamente considerada seguras. Então, pessoal, esses são os 3 fiagros que, pelo menos na minha opinião, são os mais seguros para se poder investir no momento. Como eu falei, isso não quer dizer que lá no futuro não pode acontecer algo com o ativo e ele se desvalorizar e os rendimentos também caírem. Isso aqui é renda variável, sempre existem riscos. Mas como eu mencionei aqui, tem algumas características, especialmente a diversificação, o que minimiza os riscos, e também as suas taxas dos seus CRAs. Isso minimiza eventuais calotes no fundo, e mesmo que ocorra algum tipo de calote, por ele ser bem diversificado e não ter exposição ou concentração em nenhum desses devedores, o impacto vai ser pequeno na receita do fiagro. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esses 3 ativos. Você acha que eles realmente são os melhores em questão de segurança para poder se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.